Então, a gente trabalha já com HPV tem uns 20 anos, realmente. Então, há muito tempo a gente vem fazendo detecção de HPV, genotipagem, nos diferentes cânceres associados com vírus, né? E nas mais diferentes populações jovens, em populações de mulheres mais idosas, nos diferentes cânceres, câncer de colo de útero, cavidade oral, câncer anal. Tudo isso a gente fez a parte epidemiológica do HPV aqui em Goiás. E é um tema, então, que a gente, assim, eu tenho realmente orgulho de ter trabalhado com isso. Eu acho que o que a gente fez sobre isso realmente foi importante, e mais importante ainda por causa dos testes que agora entram no rastreio do câncer de colo de útero e posteriormente nos outros testes, né, de rastreio dos outros cânceres. Então, a gente tem uma longa história de rastreio de câncer de colo de útero. E essa história começou lá por volta de 1920, em que os esfregaços vaginais já começaram a ser estudados, né? E em 1940, na década de 40, iniciou-se então os estudos de citologia de Papa Nicolau. E em 1985, o Zurhausen demonstrou que o HPV estava relacionado com câncer de colo de útero, né? Ele recebeu um prêmio Nobel por isso posteriormente. E de 1985 para frente, a gente teve uma explosão das técnicas moleculares. Essas técnicas de análise de DNA, de RNA, elas se tornaram, então, possíveis, né, acessíveis, e com isso desenvolveram-se, então, os testes de detecção e genotipagem de HPV. Isso vem sendo no mundo inteiro. Hoje em dia, eu vi uma estatística hoje, que tem 224 genótipos catalogados de HPV. Desses 224, a maioria causa somente lesões benignas ou não causa praticamente nada, né? Mas a gente tem alguns tipos, especialmente 14 tipos, que são considerados HPV de alto risco. E esses HPVs de alto risco precisam ser identificados e precisam ser separados, ou seja, eu preciso saber que tipo de HPV está causando a infecção no indivíduo, né, numa mulher ou num homem. Então, por isso, esses testes moleculares tornaram isso possível, porque a gente analisa a sequência do genoma do vírus e por meio dessa sequência do genoma do vírus, a gente consegue identificar, então, cada um desses 200 e poucos tipos de HPV. Né? Então, isso é muito importante. Então, esses testes de detecção de HPV, eles ganharam uma força enorme. Hoje em dia, a gente tem vários testes disponíveis no mercado, e esses testes, então, agora, apresentam uma utilidade clínica que é muito importante também. E o rastreio do câncer de colo de útero, então, desde lá, a década de 40, 50, vem sendo feito por meio da citologia de Papa Nicolau. E eu costumo dizer que é uma das metodologias mais eficientes para baixar a incidência de um câncer, né? A gente teve redução do câncer de colo de útero em resposta a esse rastreio em vários locais do mundo. Mas em alguns países, especialmente os países mais pobres, né, de menor renda, países menos desenvolvidos, o rastreio não é feito de forma organizada, como aqui no Brasil. A mulher faz o rastreio quando ela julga necessário, não existe uma convocação, não existe um registro desse rastreio, então a mulher faz quando acha necessário, e por isso, em vários países, a incidência do câncer de colo de útero ainda é muito alta. E junto com essa incidência também a mortalidade. Então, como a gente falou, esses países de alta incidência são principalmente países com menor renda, né, com menor nível de desenvolvimento, aqui onde está mais escuro, quanto mais escuro, maior a incidência do câncer de colo de útero, e isso também é acompanhado de uma alta mortalidade por câncer do colo do útero. A sobrevida do câncer do colo do útero ainda está em torno de 50%. E isso, assim, me incomoda muito, eu acho que incomoda todo mundo. A gente pensar que um câncer que pode ser prevenido, que pode ser rastreado, ainda mata metade das pacientes, né? Isso realmente é muito preocupante. Então, a gente tem que o câncer de colo de útero ainda é uma das principais causas de mortalidade por câncer entre mulheres no mundo,
Em 2022, 660 mil mulheres foram diagnosticadas com câncer de colo de útero, cerca de 350 mil morreram pela doença, e é o câncer mais comumente diagnosticado em 23 países e a principal causa de morte em 36 países. E, de novo, esses países são os países menos desenvolvidos, onde a gente não tem um programa de rastreio organizado e eficiente, né? Por conta disso, desse grande número de casos e dessa mortalidade tão alta, a Organização Mundial da Saúde resolveu lançar uma iniciativa para reduzir esse câncer de colo de útero. Na verdade, a intenção é acabar com o câncer de colo de útero como um problema de saúde pública, até pela natureza desse câncer, né, que pode ser prevenido com uma vacina, que pode ser rastreado, tratado precocemente. E essa iniciativa da Organização Mundial da Saúde, né, ela tem alguns objetivos, tem algumas estratégias que são muito importantes também. Então, a intenção é reduzir essa incidência para 4 a 10 casos por 100 mil mulheres, né? E para chegar nesse nível de 4 a 10 casos por 100 mil mulheres, que estratégias, então, de vacinação e de eliminação para esse câncer, né, devem ser planejadas, devem ser buscadas no mundo todo. Então, por meio de estudos, né, vários estudos, chegou-se à conclusão que é preciso vacinar 90% das meninas até os 15 anos de idade, que 70% das mulheres precisam ser rastreadas com um teste de alto desempenho aos 35 e depois aos 45 anos, e que 90% das mulheres com doença cervical, tanto lesões precursoras quanto câncer de colo de útero, precisam ser tratadas de forma efetiva para poder reduzir a mortalidade. Então, essas são as estratégias da Organização Mundial de Saúde e ela quer atingir esses objetivos até 2030. Então, a gente tem que correr, né, para poder não perder esse bonde agora, porque tem meios para fazer isso. Então, a Organização Mundial de Saúde fez essa chamada. E assim, se a gente avaliar o rastreio ainda é muito baixo em vários países. Olha, somente alguns países têm um rastreio acima de 70% das mulheres. A maioria dos países, então, e principalmente aqueles países em desenvolvimento, né, tem uma cobertura de rastreio muito baixa. E esse é um problema muito sério. Então, seja por falta de recursos, por regiões muito distantes dos centros, dos grandes centros, essas mulheres não fazem o rastreio como deveriam fazer, né? Por isso a gente tem, então, esse número tão assustador de casos. E a Agência Internacional do Câncer, que é o órgão da Organização Mundial de Saúde que trata de câncer, resolveu, então, buscar uma forma de rastreio que fosse mais eficiente. Então, criou-se, em 2019, um grupo de trabalho com os pesquisadores da área de câncer de colo de útero e do HPV. O IARC tem vários pesquisadores que atuam nessa área, né? E criaram um grupo de trabalho, então, para poder fazer uma revisão de literatura, uma revisão dos trabalhos mais importantes e achar qual era o meio de rastreio do câncer do colo do útero que seria mais eficaz, que daria mais resultado e teria maior impacto, então, na resolução do problema. Então, vários cientistas se reuniram aí durante alguns meses, né, e criaram, então, um documento, né, fizeram várias análises e criaram um documento avaliando, então, o grau de evidência dos diferentes trabalhos em relação à avaliação dos testes, né? E aí dividiram, então, esses testes em grupos, de acordo com essa eficiência, né? E os testes, não, os métodos. E os métodos que foram avaliados incluíam, então, a citologia convencional, a citologia de base líquida, a detecção de HPV, de ácidos nucleicos de HPV, a inspeção visual com ácido acético e uma citologia mais antiga aqui, que é a citologia com coloração de Giemsa, né? Sebastião sabe falar sobre isso. Então, compararam esses métodos de forma sistemática e observaram, então, que esses métodos, né,
podiam ser comparados em relação à eficiência, e o que ficou demonstrado aqui? Que os testes de DNA de HPV, eles são superiores em relação à inspeção visual com ácido acético, em relação à citologia, tanto a citologia convencional quanto a citologia de base líquida, e que eles são superiores até mesmo quando são usados como coteste junto com a citologia. Ou seja, esses testes de detecção de HPV, eles têm uma efetividade muito maior do que os outros métodos para o rastreio do câncer de colo de útero. Então, por isso, esses testes, então, foram recomendados pela Organização Mundial de Saúde. O resumo dessas atividades desse grupo de trabalho foi publicado nessa cartilha, né, de rastreio do câncer cervical e nesse artigo que foi publicado no New England. E aqui a gente tem, então, o detalhamento desse estudo. Então, quem quiser saber um pouquinho mais, pode encontrar. Então, esses testes de detecção de HPV cresceram assim assustadoramente. Saiu uma revisão esses últimos 15 dias falando que a gente tem hoje no mercado cerca de 240 testes de detecção de HPV. E que alguns desses testes ainda têm variações, de maneira que a gente tem 550 testes disponíveis. Então, fica uma questão muito delicada, porque qual teste que eu vou pedir, qual teste que eu vou indicar para a paciente, né? O que eu vou recomendar para essa paciente. E para isso, então, esses testes são avaliados por algumas instâncias, não muitas. Uma dessas instâncias é o FDA, né? A agência reguladora dos Estados Unidos, e de acordo com o FDA, a gente tem esses 5 testes aprovados. O captura híbrida da Qiagen, que foi o primeiro teste que foi proposto, o Cervista, o Cobas, o Aptima e o BD-Onclarity, tá? Esses, então, aprovados pelo FDA. Obrigada. Estou gripada. Obrigada. Então, esses testes, né, com esses testes e com aquele estudo lá do IARC, foi demonstrado que é possível reduzir a mortalidade por câncer de colo de útero com rastreio, né? E esse rastreio pode ser feito de várias formas. E que as evidências demonstram que, dentre esses métodos de rastreio, os testes de detecção de HPV são mais eficientes. Eficientes justamente para detectar mulheres com maior risco de desenvolver lesões cervicais. E, além disso, as amostras podem ser colhidas tanto por um profissional ou pela própria mulher. Ou seja, a autocoleta é uma realidade. Os testes que são aprovados pela Anvisa, alguns deles são aprovados também para autocoleta, né? De maneira que isso facilita muito, principalmente para as mulheres que moram em regiões mais remotas e que não têm acesso aos serviços de saúde. Então, os testes moleculares, eles devem ser automatizados, eles devem apresentar uma interpretação objetiva, eles devem ser mais econômicos que a inspeção visual ou que o Papa Nicolau, embora no início da implantação eles sejam um pouco mais caros, né? E que algumas vantagens estão relacionadas exatamente com o custo e com o fato da mulher ter que voltar no centro de saúde, voltar no médico para poder fazer o acompanhamento. Mas aí esse acompanhamento vai ser, então, muito mais efetivo, né? Então, são vários os métodos usados no rastreio do câncer do colo do útero. Esses métodos são eficazes na redução da incidência e da mortalidade associada a esse câncer, mas esses testes de detecção, baseados, então, na detecção do DNA do HPV, eles se mostraram mais efetivos, especialmente em função do equilíbrio entre os benefícios e os malefícios. E dessa forma, então, esses testes, né, passaram a ser recomendados pela Organização Mundial de Saúde. Então, são os testes que hoje em dia são recomendados pela Organização Mundial de Saúde para o rastreio do câncer de colo de útero. E aí, as políticas de implementação desses testes estão em andamento e, no Brasil, como o doutor Sebastião falou, em janeiro, né? Março ou janeiro? Em janeiro. 7 de março, isso também foi aprovado. Então, todos essas informações, elas estão compiladas nessas publicações da Organização Mundial de Saúde, da Organização Pan-Americana de Saúde, e no Brasil, as
diretrizes estão sendo elaboradas. Então, já tem um rascunho dessas diretrizes e elas devem ser oficialmente liberadas muito em breve, né? E que testes são esses? Então, como eu falei, são 5 testes aprovados pelo FDA e que estão disponíveis no mercado com aprovação, com validação. Então, o importante é que esses testes sejam validados, né? Porque, como eu falei, tem aí mais de 500 testes. A maioria dos testes que surgiram no início nos Estados Unidos e na Europa, hoje são fabricados, a grande maior parte na China, né? E alguns na Índia, mas esses são os testes, então, aprovados pelo FDA e provavelmente os testes que vão ser recomendados no Brasil. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre cada um desses testes. Então, são 2 tipos de testes. Testes de amplificação do sinal, baseados, então, na detecção de ácidos nucleicos, e testes de hibridização. Então, os testes de hibridização e testes de amplificação de sinal. Testes que usam PCR ou PCR em tempo real para a detecção e genotipagem do vírus. Então, o primeiro teste que foi aprovado foi o teste de captura híbrida. E esse teste de captura híbrida 2, ele foi muito usado por volta no início desse século, né? 2000, 2004, esse teste estava sendo muito usado. Então, é um teste que faz uma desnaturação do DNA do vírus e faz uma hibridização com sondas, né? Essas sondas depois são capturadas, são imobilizadas e por meio de anticorpos que reconhecem esses híbridos, é feita, então, uma leitura da presença desse DNA do vírus. Esse teste de segunda geração, ele foi desenvolvido pela Qiagen, né, e ele ficou no mercado durante um tempo. Hoje em dia, ele não é oferecido como um teste comercialmente, mas ele é usado como referência para os demais testes. Então, a validação dos demais testes é feita em cima do teste de captura híbrida, que é o teste mais antigo. Então, para o teste de captura híbrida, o material pode ser um esfregaço cervical ou uma biópsia. Ele vai detectar 5 tipos de vírus com baixo potencial oncogênico e 13 tipos com alto potencial oncogênico. A vantagem do teste é que ele faz uma avaliação semi-quantitativa do DNA viral. Então, fala-se muito em carga viral, apesar de que existem restrições para a interpretação dessa carga viral usando esse teste. E ele distingue vírus de alto e baixo potencial oncogênico, mas ele não faz a identificação individual dos tipos de HPV. Por exemplo, ele não detecta separadamente HPV 16 e 18, que são responsáveis por 70% dos casos, né? E as desvantagens? Ele tem alguns problemas de reação cruzada e baixos níveis de DNA podem resultar em falsos negativos. Então, ele tem algumas desvantagens, mas mesmo assim ele ainda é usado. E, além disso, tem interferência de alguns antifúngicos e de alguns géis espermicidas. Como eu falei, esse teste não está sendo mais oferecido comercialmente, né? Mas ele é usado como teste de referência, né? E esse teste de referência, então, está descrito e validado aqui nesses estudos. Os resultados que ele oferece, então, são semelhantes aos resultados obtidos por PCR e ele está em desuso, né, como eu falei, principalmente porque ele não permite a identificação individual do vírus. Outro teste que vem sendo usado é esse Cervista HPV High Risk, né? Então, um teste para HPV de alto risco também. O material também é esfregaço cervical ou biópsia, ele é baseado em reações de hibridização. Ele detecta 14 tipos de HPV, é uma metodologia um pouco mais sofisticada, que ele usa uma clivase e faz 2 reações isotérmicas, né? E um teste baseado em fluorescência. Ele tem um controle interno, que é uma coisa que o captura híbrida não tem, isso é muito importante, porque eu preciso saber se tem DNA naquela amostra ou se ela é negativa para HPV, né? Então, se eu não tiver DNA nenhum extraído na amostra, eu não tenho como falar que o resultado para HPV é negativo. E aqui, eu fazendo um controle interno, avaliando um gene endógeno, eu posso falar com mais segurança que o negativo realmente é negativo, né?
Então, ele tem um limite de detecção que vai de 1.250 até 5.000 cópias, dependendo do tipo de HPV. Então, ele precisa de um número alto de cópias, né? Tem uma alta sensibilidade comparada à captura híbrida, tem um controle interno, mas tem desvantagens, como reação cruzada com HPV 67, 70 e resultados falsos negativos, então, quando a carga viral é baixa e quando o paciente fez uso de espermicidas ou antifúngicos. E outra desvantagem é que ele não detecta genótipos virais individualmente. Então, também detecta o grupo de alto risco e não detecta individualmente. Outro teste que é muito usado no Brasil é o COBAS. E o COBAS é um teste baseado em PCR, ele detecta HPV 16 e 18 individualmente e detecta 12 HPVs de alto risco na forma de um pool. Então, é um teste também que foi aprovado pelo FDA em 2011. O material usado é de citologia líquida. Ele usa oligonucleotídeos iniciadores, amplificam segmentos de 200 nucleotídeos do GNL1 de 14 HPVs de alto risco. E esses oligonucleotídeos são marcados com fluorescência, de maneira que a gente usa uma técnica chamada de PCR em tempo real para poder detectar esses vírus. Então, apesar dele fazer detecção do 16 e 18 individualmente, esses outros tipos ele só detecta na forma de um pool, né? Então, a reação é automatizada, tem um equipamento próprio para fazer essa reação. Ele usa 4 sondas fluorescentes, né, para o HPV 16, 18, para os 12 genótipos e para a beta-globina, que é o controle endógeno. E o limite de detecção é muito bom, 150 cópias, né, para o tipo 45, a 2.400 cópias para o 52. Então, esse é um teste também bem usado no Brasil, bastante usado no Brasil. Ele tem alta sensibilidade comparado com a captura híbrida, tem menor reação cruzada, né, com os tipos não oncogênicos, não tem interferência de micro-organismos e nem de drogas, e permite a genotipagem somente do 16 e 18. Uma vantagem dele é que ele é todo automatizado também, né? E aí a gente tem um outro teste, que é o APTIMA, que ele faz a detecção do RNA viral, mas é um teste muito trabalhoso, né? Ele faz, então, uma transcrição reversa e depois ele faz uma PCR, uma amplificação desse cDNA gerado a partir da transcrição reversa. Esse APTIMA, então, foi aprovado também em 2011. Ele usa o material da citologia líquida, né? Projetado para o RNA mensageiro de E6 e E7, que são os 2 oncogênes virais. Tem amplificação mediada por transcrição e ele tem 2 variantes, o APTIMA HPV e o APTIMA 16, 18 e 45. Todos eles aprovados pelo FDA. Como eu falei, é um teste e uma variante do teste, né? O APTIMA detecta, então, infecção com 14 tipos de HPV, mas individualmente só 16, 18 ou 45. Os outros são detectados também em conjunto, tá? O limite de detecção é de 100 cópias para a maioria dos HPVs e de 100 a 300 para HPV 51, 52 e 56. A reação é feita num volume de 400 microlitros, a sensibilidade é semelhante à da captura híbrida e ele é usado, então, para detectar estágios pré-câncer, né? O que é muito bom. Tem uma especificidade maior do que o COBAS, e a desvantagem é que dá algumas reações cruzadas, né, com outros tipos de micro-organismo e outros tipos de HPV. E ele não vai diferenciar, então, os genótipos virais específicos, como eu falei. Também tem interferência de lubrificantes, espermicidas e antifúngicos. E aí a gente tem o teste que nós estamos usando atualmente, que é o BD on Clarity. Esse teste foi aprovado em 2018 pelo FDA. É um ensaio, então, de PCR em tempo real, distribuído pela BD, a Becton e Dixon, e o material é esfregaço cervical, coletado em meio líquido, né? Ele detecta os oncogenes E6 e E7 de 14 tipos de HPV de alto risco, e ele é realizado em 3 tubos diferentes. Então, como ele usa sondas diferentes para detectar os diferentes tipos,
ele permite a identificação individual de HPV 16, 18, 45 e detecção em grupo de outros HPVs. Então, é um teste que permite a detecção do maior número de genótipos virais. Então, ele diferencia individualmente o 16, 18, 31, 45, 51 e 52 e 3 grupos, incluindo, então, os outros HPVs. Ele usa 15 sondas, então é um teste bem sofisticado, mas muito eficiente, né? Amplifica um controle endógeno, então a chance de falso negativo é muito baixa. Usa 4 corantes fluorescentes para poder diferenciar todos esses HPVs, e o limite de detecção vai de 250 cópias para HPV 16 a 2.300, 2.400 para o genótipo 58 e 68. Então, é um teste de alta sensibilidade e que tem a melhor especificidade entre os demais testes. Então, ele tem alta especificidade e sensibilidade, ele fornece informações para 6 tipos de HPV individualmente, ele é todo automatizado, o equipamento, então, é todo automatizado. Eu fico até hoje ainda admirada com o equipamento, porque eu sou acostumada a fazer tudo na bancada, né, fazer tudo manualmente no laboratório, e o equipamento faz tudo sozinho. É o único teste aprovado pelo FDA que diferencia 6 tipos de HPV, e a desvantagem é a possibilidade de resultados falsos negativos, com o uso de mucina, ciclovir, clindamicina, né, e também o alto preço do sistema, do BD Viper. Mas isso é o início da técnica, né? Depois vai ficando, então, mais acessível. Então, como eu falei, o equipamento é todo automatizado, os reagentes são fornecidos pela BD, e de maneira que esses testes, então, esses 5 testes, são os testes que estão no mercado e aprovados pelo FDA, como eu falei, né? Então, a gente teve uma evolução muito grande desde a descoberta do HPV, da infecção pelo HPV no câncer cervical, até os dias atuais em que todos esses testes, então, estão disponíveis. Como eu falei, o número de testes cresce a cada dia, mas é preciso que sejam usados, então, testes validados, né? Essa é uma busca que eu fiz há um mês atrás, com testes moleculares de detecção de HPV, apareceram 2.306 resultados. Quer dizer, 2.306 artigos científicos publicados sobre testes moleculares de detecção de HPV. Para isso, então, foram criadas, né, foram propostas estratégias de validação do teste. Como eu falei, o teste que é usado como referência é o de captura híbrida, mas os testes aprovados mais recentemente, eles precisam ter uma sensibilidade clínica superior, ou seja, eles precisam detectar não só HPV, mas um HPV associado com lesão, né? Uma especificidade clínica e uma reprodutibilidade interlaboratorial. Então, essas são as principais características recomendadas por esses guidelines que avaliam e validam os testes moleculares. O mercado está cheio de testes que não são validados, cerca de 50% dos testes disponíveis hoje não tem nenhum artigo publicado sobre esses testes, então é preciso ter muito cuidado com o teste que é escolhido para fazer a detecção de HPV, né? E uma iniciativa internacional chamada de Valgent vem trabalhando, então, com protocolo de validação desses ensaios de HPV. Eu fui no Eurodim esse ano e esse grupo da Valgent, então, tudo que eles têm feito nos últimos anos é trabalhar com validação de teste, né? Então, além do FDA, a gente tem esse sistema de validação que é europeu e que tem já alguns testes validados, com artigos científicos, com trabalhos de pesquisa, dentro dos moldes epidemiológicos necessários para aprovar esse teste, né? Então, no Brasil, a portaria que recomenda esses testes no sistema de rastreio do câncer de colo de útero foi publicada em março, né? E o que a gente tem, então, é que esses testes de detecção, eles foram exaustivamente avaliados, eles são recomendados pela Organização Mundial de Saúde, pelo FDA, para detecção de lesões tumorais, NIC2 ou mais, né, e câncer de colo de útero em mulheres com 30 anos ou mais.
Esses testes são mais efetivos na redução da incidência do câncer de colo de útero, quando comparado com os métodos de rastreio, como foi testado pelo grupo do IARC, né? É importante, então, conhecer o princípio, as vantagens e as limitações de cada teste para facilitar a escolha e a interpretação dos resultados obtidos. Esses testes, eles são reprodutíveis e são mais facilmente automatizados do que a citologia. E a sensibilidade clínica, a especificidade clínica e a reprodutibilidade tem sido, então, validado por meio desses inúmeros ensaios. Então, esses testes que eu mostrei, validados pelo FDA, eles já têm validação também do Valgent, né? Assim como outros que devem entrar no mercado em breve. Então, assim, é uma recomendação hoje, é uma realidade. Como eu falei, eu trabalho com isso há 20 anos e aí eu fico muito realizada de ver que isso hoje faz parte, né, do sistema de saúde no Brasil e está sendo recomendado no Brasil. Passo agora para o Dr. Sebastião. Aí vocês perguntam, nossa, mas tanto de informação, isso é importante ou não? Muito. Primeiro, para saber exatamente isso, nós temos um problema grave no Brasil, né? Algo de errado não deu certo na prevenção até hoje. Não deu certo. E aí, quando nós pensamos em fazer prevenção adequadamente, que tipo de prevenção faremos? Nós fomos educados nos últimos 80 anos a colher aquela ideia do Papa Nicolau, né? Fazer citologia convencional e dar diagnóstico precoce de câncer, né? Essa é a função da estrutura que nós fomos educados, é dar diagnóstico de câncer precoce. Não foi fazer prevenção, isso é outra coisa. Então a gente precisa, né, educativamente, pedagogicamente, algo de errado não deu certo. Olha só, uma mulher de 40 anos, ela fez citologia. Onde que aperta o trem aqui, cara? Ela fez citologia em 2019, 2020, 2021, citologias normais. Em 22, perderam o material dela na maternidade. Em 23, ela fez a citologia, uma lesão intraepitelial de alto grau, com a biópsia mostrando um carcinoma francamente invasor. Olha só, essa lesão não desenvolveu de 22 para 23. Pode. Essa lesão não desenvolveu. Essa aqui fica melhor ainda. Aí. Olha só, essa lesão não se desenvolveu, né, oncogenicamente, é impossível essa lesão ter desenvolvido em 2 anos. Não é assim que essa lesão funciona. Então, alguma coisa falhou. O que falhou? A citologia foi mal feita, a citologia foi mal representada, né, a citologia não foi adequada em identificar essa lesão. Olha só, a citologia da lesão no pós-cirúrgico, totalmente maligna, isso poderia ter sido visto 2, 3 anos antes, sem nenhuma dúvida. E olha a lesão, um carcinoma escamoso, de altíssimo grau, de alta agressividade, francamente invasor e uma lesão de 4 centímetros. E pasmem, essa mulher foi operada inadvertidamente. Essa mulher não foi tocada, essa mulher não foi biopsiada adequadamente e tal. Então, nós não estamos fazendo a coisa adequada. Veja só, uma mulher de 40 anos que provavelmente, né, Júlio, perdeu a oportunidade de ter um tratamento adequado. Eu estou falando Júlio, porque o Dr. Júlio Ferro é quem opera as nossas pacientes de câncer no HC, o expert nessa porção. Veja só, uma menina, 24 anos, fazendo citologia convencional normalmente, quando foi em 23, ela fez uma citologia, lesão intraepitelial de alto grau, fez colposcopia, biopsiou, tá? Lesão intraepitelial de alto grau, mas olha o carcinoma microinvasor já evidenciado aqui. Essa lesão não desenvolveu em 1 ano. Essa lesão passou desapercebida pela citologia. Essa citologia não foi eficiente em fazer o diagnóstico nem do HPV, nem das alterações morfológicas que essa paciente apresentava. E aí, quando você olha toda a lesão, francamente invasor, já envolvendo até filetes neurais e envolvendo estrutura neovascular. Então, com certeza, é uma lesão que estava lá há mais de 1 ano.
a imunistoquímica, mostrando a proteína P16 fortemente positivo, mostrando que este tumor está associado indubitavelmente à presença do HPV. O DNA do HPV já está inserido no DNA da célula neoplásica. De novo, a proteína P16 mostrando que esta é uma neoplasia originária, portanto, da ação persistente do HPV no colo uterino. E uma lesão de altíssimo grau. Olha o índice de proliferação, praticamente 100% dessas células estão em multiplicação. Pasmem, mais um caso, uma mulher de 35 anos que a citologia tinha sido normal há 8 meses. E a mulher com sangramento uterino anormal. E essa mulher foi operada. Olha a lesão do colo uterino. Uma lesão de mais de 4 centímetros. E aí, a tragédia foi que o cara me chamou para fazer a congelação, achando que era um leiomioma do colo uterino, e é um carcinoma francamente invasor, já um T4, que não deveria ter sido operado, deveria ter tido outros tratamentos para melhorar a possibilidade de sobrevida dessa paciente. Olha a característica citológica. Então, com certeza, uma neoplasia altamente agressiva, com necrose individual, envolvimento de filetes neurais e invasão vascular. Então, com certeza, essa mulher já tinha metástase para linfonodos pélvicos e falhou toda a estratégia de evidência de lesão precoce nessa mulher, mostrando que o HPV está aí, a proteína P16, associando a integração do DNA do vírus ao DNA da célula neoplásica. Então, esta é uma neoplasia que poderia ter sido evitado claramente a se feito adequadamente a prevenção. Então veja, o KI67 mostrando que é uma neoplasia de altíssimo grau, de alta taxa de proliferação, e é uma neoplasia que vai dar metástase até no pé da cama. Então é bastante agressivo. E o último caso, para deixar assim o coração apertado, esse é um caso da última semana de dezembro do ano passado, uma senhora de 86 anos, que não deveria ter mais esse problema, que deveria ter resolvido o problema do HPV lá aos 64 anos, e aí aos 86 ela tem um sangramento uterino, fazem uma curetagem e vejam, uma lesão altamente agressiva, abundantemente necrótica, já com a proteína P16 fortemente positivo, mostrando que o HPV está integrado ao DNA da célula neoplásica e uma neoplasia de alta proliferação. Então, uma mulher de 86 anos com um presente de Natal desse, que é uma lesão altamente agressiva, infiltrativa, que vai ter que fazer químio, vai ter que fazer rádio e provavelmente não tem a chance de cura, como a Vera disse, que a possibilidade de sobrevida é apenas de 50% nesses casos de câncer avançado. Então, a nossa educação médica nos últimos 80 anos parte do princípio que o Papa Nicolau nos ensinou. Um grego formado em Atenas, 1904, um médico brilhante que foi para a Primeira Guerra Mundial, atendeu nos Balcãs, depois da Primeira Guerra foi para os Estados Unidos, chegou em Nova York com $250, ele e a mulher, não falava inglês, não conseguiu reconhecer o diploma, foi trabalhar como saxofonista nas noites de nova-iorquinas. A mulher trabalhava como costureira, ganhava $5 para copiar botões. Então, uma vida difícil, uma vida humilde. Ele arrumou um emprego também como anatomista. Anatomista, para quem não sabe, é o cara do necrotério. É o cara que cuida dos cadáveres para serem entregues. E aí, nesse íntere, a mulher dele morreu de câncer de colo uterino e ele interessou pela possibilidade de desvendar a como chegar ao diagnóstico precoce para que as mulheres não pudessem morrer. Então, esta é a filosofia que o Papa Nicolau usou para criar a tabela de prevenção, de classificação. Não é para fazer diagnóstico precoce da prevenção do câncer, é para fazer diagnóstico precoce do câncer de colo uterino. Essa é a ideia que o Papa Nicolau tinha, que ainda pudesse ser tratado. Só que isso para nós é insuficiente. As nossas mulheres, mesmo fazendo isso, continuam tendo câncer de colo uterino e continuam morrendo. Então, a citologia de Papa Nicolau não é de todo eficiente para fazer isso.
O cara que trouxe o conhecimento de Papa Nicolau até os nossos dias é esse autor, chama Leopold Koss. Esse cara é autor de vários livros, é o idealizador do sistema de Bethesda, que coordena a citologia, e ele traz a ideia, publicado em 89, um triunfo e uma tragédia. Claro que a citologia de Papa Nicolau melhorou a incidência, melhorou a mortalidade. Ninguém está dizendo que ela não é importante no manejo do câncer de colo uterino. Nós estamos dizendo que se você usar ela como única estratégica, ela é justamente uma tragédia que as mulheres vão continuar morrendo. Teremos esse problema. E essa tragédia é anunciada justamente porque ele chama atenção. Para formar um citologista, precisa de conhecimentos básicos da anatomia, da citologia, da histologia, da fisiologia, da ginecologia, da microbiologia e oncologia. Então, quem é um bom citologista? É um bom conhecedor de medicina. Quem não tem esse conhecimento adequado, jamais vai ser um bom citologista. Então, existe um problema de subjetividade da análise, existe um problema de reprodutibilidade do método, há um problema de conflito de interesse, de interface profissional. O índice de insatisfatório da qualidade da citologia que chega às mãos do avaliador também é um limitante importante. E esse exame apresenta um baixo valor preditivo negativo. Não é aquela coisa, se você tem a alteração e você não tem a alteração e não está doente. Você não identificou e a mulher está doente, o câncer está crescendo lá. Esse é o problema do método. Então, o próprio Koss foi o idealizador, uma das pessoas que trabalhou junto com a Organização Mundial de Saúde para fazer o sistema de Bethesda. Bethesda é uma cidade nos Estados Unidos que reúnem para discutir exatamente o que deve ser feito. Isso é muito importante na área de saúde, porque é a uniformização da linguagem, é a uniformização dos critérios. O que eu digo é o que o ginecologista entende, é o que o cirurgião entende, é o que o radioterapeuta vai tomar como base, o que o oncologista vai tomar como efetivo para fazer o seu tratamento. Então, isso é o que a Organização Mundial de Saúde tem trabalhado e tem tentado estruturar para que isso seja levado ao grande número de pacientes. Então, desde a ideia do Papa Nicolau de fazer o diagnóstico precoce do câncer, desde 97, a gente tem a ideia de que alguma coisa acontece antes, ainda na vida inflamatória dessas células do colo uterino, que precede o desenvolvimento dessa lesão. E aí, essa ideia é a ideia que precisa imperar para que evite essa situação. O câncer de colo uterino não é uma doença só de mulheres pobres. Vejam só, eu trouxe 4 mulheres super importantes. Uma atriz global, uma modelo manequim inglesa, a primeira, a Miss Uruguai e a primeira dama da Argentina, todas vítimas de câncer de colo uterino. Então isso acontece nas mais diversas esferas sociais, com maior tranquilidade de esclarecimento. E pasmem, dentre a pesquisa, ao último censo, as mulheres brasileiras de nível superior, 30% delas declaram nunca ter feito o exame de prevenção e acha desnecessário fazer. Então elas ignoram totalmente a etiopatogenia do câncer de colo uterino. Esse é o maior problema que nós lidamos. A qualidade do esclarecimento sociocultural das nossas pacientes. E nós, como agentes de saúde, precisamos pensar nisso muito verticalizadamente. Então veja, no Brasil, 16 mil casos, em Goiás, 640 casos no triênio 23-25, 420 em Goiânia, sendo que 400 mulheres perderão a vida por ano por causa do câncer de colo uterino. Qual a tragédia anunciada? Todos esses problemas que eu já disse. Mulheres abaixo de 25 anos fazendo exame de rastreio, enquanto as mulheres
no pico de incidência, não fazendo nenhuma cobertura. Por quê? Porque o nosso modelo de prevenção é oportunístico. A mulher vai no pronto-socorro, vai no postinho de saúde por algum motivo, o cara pergunta para ela, você já fez prevenção? Não, não fiz, aí faz. Não tem nenhuma organização, não tem nenhum esclarecimento. O máximo que a gente esperaria era em torno de 12, 14 exames durante a vida útil das mulheres para que fizessem uma prevenção adequada. Chega ao máximo de ter mulheres que fizeram 35 exames ao longo da sua vida e ainda mesmo assim tem câncer de colo uterino. Então, metade, 30% desses casos de câncer de colo uterino já são diagnosticados em épocas que não é possível nem operar. E o mais interessante, assustem, o Ministério da Saúde gasta o dinheiro necessário para fazer a cobertura daquelas mulheres que usam o Sistema Único de Saúde. Vejam só, no ano de 22 foram gastos para fazer 8.505.000 citologias. E essas citologias, 50% delas é lixo, podem ser jogadas fora, não tem nenhum significado. O valor preditivo delas é menor do que 50%. Então, veja, foram gastos 153 milhões, 154 milhões, a metade disso jogado fora e as mulheres ainda tendo câncer de colo uterino. Vejam, 30% dos nossos diagnósticos ainda continuam a diagnóstico em estadio avançado, em que a mulher não é mais operada. Então, essa situação é uma situação que está incomodando toda a estrutura, a todo o mundo intelectual que pensa em colo uterino. Bethesda, que é quem da Organização Mundial de Saúde cuida disso, planeja, organiza, foi sensibilizado em janeiro agora e o comunicado deles é que nessa próxima versão isso precisava ter alterações e voltado exatamente para o ponto de declarar exatamente qual a sua missão. E a missão é justamente melhorar a qualidade de vida dessas pacientes. E isso vem de encontro exatamente o que a Organização Mundial de Saúde tem proposto. Desde 2018, como a Vera mostrou, há uma preocupação com as altas taxas de incidência e mortalidade de câncer de colo uterino em todo o mundo. Se você pensar na Tailândia, em Bangladesh, no interior da Índia, na África subsaariana, chega ao máximo de 56, 58 mulheres por cada 100 mil, 58 casos por cada 100 mil mulheres em idade de 24 a 64 anos. Então isso é insuportável aos olhos da Organização Mundial de Saúde. O ideal seria que fosse de 2 a 4 por cada 100 mil. E é isso que eles propõem, a erradicação do câncer de colo uterino como um problema de saúde pública até 2030. E nós no Brasil estamos longe disso. Em Goiânia nós temos de 14 a 16 casos por cada 100 mil mulheres em idade de 25 a 64 anos. Então, nessa estratégia, a Vera bem mostrou, a Organização Mundial de Saúde queria exatamente validar os testes importantes de rastreio que tinham importância verídica, verdadeira, definida na incidência e na redução da mortalidade por câncer de colo uterino. O que eles fizeram? Pegaram 27 cientistas de 20 países e, independentemente disso, nós vamos olhar, nós vamos validar, nós vamos testar o que está sendo feito com o colo uterino. Todos nós sabemos como é a etiopatogenia do câncer de colo uterino. Desde 2008, ninguém pensa câncer de colo uterino sem pensar em HPV. Desde os Urrais, todo mundo tem essa ideia. Todo câncer de colo uterino, exceto aqueles 3%, 4 tipos de casos que não são relacionados ao HPV, portanto, 97% de todos os cânceres de colo uterino têm ação do HPV. Portanto, 97% dos casos de câncer de colo uterino poderiam ser preveníveis tranquilamente se fizéssemos prevenção de verdade.
Né? Vejam só, 80% das mulheres têm um contato com o vírus, né, desde a sua primeira atividade sexual. A grande maioria delas sofrem o clareamento, a cura do vírus, né, pelo sistema imune. Uma pequena porção delas persiste a infecção viral, faz as lesões displásicas, as lesões pré-neoplásicas, mas o organismo libera a maioria delas e apenas 3% das mulheres que houve contato com o vírus, persiste a infecção, não são diagnosticadas e desenvolvem câncer. Então nós estamos falando de 3% da população feminina, né, que tem contato com o vírus. E mesmo assim nós não conseguimos fazer prevenção adequadamente. Por quê? Nós fomos educados em fazer prevenção, né, fazer diagnóstico precoce do câncer já instalado. E a Organização Mundial de Saúde está chamando a atenção que precisa mudar esse paradigma. Nós temos que chegar antes da lesão estar instalada. E a missão, que é a redução da incidência e mortalidade, é justamente focar na citologia de base líquida e na genotipagem do HPV de alta performance. Esse é o ponto que a Organização Mundial de Saúde está chamando a atenção. Então, só para resumir, né, o HPV tem que chegar na célula totipotencial, ser eficiente, bloquear todos esse sistema, tem que driblar o sistema imune de forma que de todas as mulheres que entraram em contato, apenas 3% delas chegarão a desenvolver câncer de colo. Então nós temos um tempo hábil para agir de forma coerente e fazer prevenção de verdade. Aquilo que a Vela mostrou, ele pegou todos os métodos de avaliação de rastreio e estabeleceu aquele que verdadeiramente tem significado em diminuir a incidência e a mortalidade, recebeu letra A. Aquele que pode reduzir, recebeu letra C. E aquele que não tem nenhuma eficiência, recebeu letra B. E o que não tem nenhuma eficiência, recebeu letra C. E ele comparou todos. A citologia convencional, a citologia de base líquida, a análise do ácido nucleico do DNA, essa do ácido acético é incrível. Quando a gente fala em ácido acético, você fala assim, mas que palhaçada é essa, né? Como é que é isso? Mas se você pensar que na Tailândia, em Bangladesh, no interior da Índia, na África subsaariana, não existe citologia de Papa Nicolau. Não tem colposcopia. Que a forma dele examinar o colo uterino ainda é o velho chumaço de algodão no ácido acético sobre o colo uterino. Hora que precipita as proteínas, fica branco, ele define a área que está o câncer. Isso vai mudar a incidência? Não vai. O câncer já está instalado. O que ele vai fazer? Ter a possibilidade de fazer um tratamento precoce. Isso interfere na mortalidade. Né? Então, com certeza, o ácido acético tem essa possibilidade. Ele reduz a mortalidade, mas a incidência não. E aí, quando compara todos os métodos, olha só, o DNA comparado ao ácido acético, ele é muito superior. A citologia comparada ao DNA, mesmo assim o DNA é superior. E quando você faz a mesma coisa, você faz a coleta para fazer a citologia e faz o DNA, não altera em nada o diagnóstico. Se você fizesse só o DNA, já seria suficiente para fazer o diagnóstico. Aí você fala, então a citologia acabou. Não, eu vou mostrar para vocês que a citologia vai aumentar. A citologia vai aumentar se fizermos bem feito. Mas não essa citologia lixo, essa citologia com valor preditivo de 50% só que nós fazemos atualmente. Ok? Então a ideia da Organização Mundial, a recomendação é justamente fazer a análise do DNA de alta performance. Ele apresenta menor risco de NIC3 em 3 a 5 anos quando comparado a qualquer outro método. E reduz a incidência e a mortalidade por câncer de colo uterino por causa do seu alto valor preditivo negativo. Quando você diz a mulher não tem HPV, ela realmente não tem e não tem chance de ter uma lesão pré-displásica, uma lesão pré-neoplásica nos próximos 3, 5 anos. Ela está seguramente definida que ela está livre desse problema. Reduz a taxa de encaminhamento para a colposcopia, portanto a colposcopia é um exame caro, isso é
justamente economia. E a maior confiança, né, e diminui o custo. Vou mostrar isso daqui a pouco para vocês. Só para ilustrar, né, na Holanda, né, a Holanda faz esse tipo de rastreio desde 1975. Lá não é assim, a mulher vai se quiser, não. Chegou ao tempo dela fazer o exame, se ela não for, todos os benefícios do Estado são cortados. Né? Se ela não apresentar o CPF dela, não será liberado. Então ela tem que mostrar o teste. Eles olharam 86 mil mulheres e concluíram exatamente que o exame de base líquida é muito melhor, porque reduz o insatisfatório e aumenta a sensibilidade no diagnóstico. Quando você olha os dados, você vê que a taxa de insatisfatório é muito menor, né, e ele aumenta a possibilidade de você fazer diagnóstico de alterações celulares de verdade, né, não é balela não. Porque a qualidade do exame é muito melhor, a amostra é toda avaliada, né? Você tem segurança de ver, você não tem problema de dessecamento, você não tem problema de amostragem, você não tem problema de coloração, você não tem problema de fixação, porque você colhe o material e manda todo para o laboratório e esse material é instantaneamente fixado. Né? Então isso é o que eles chegaram à conclusão. Esse é um trabalho da FOSP de São Paulo, mais ou menos balizado naquilo que é feito na Holanda, e eles chegaram à mesma conclusão, que a citologia de base líquida é muito melhor do que a citologia convencional, por tudo isso, por causa da reprodutibilidade, pela baixa taxa de insatisfatório, a facilidade de leitura e a capacidade de reprodutibilidade que esse exame apresenta. Os dados são da mesma forma. E uma coisa que chama a atenção, olha as mulheres abaixo de 24 anos, 15% delas ainda usa o sistema de saúde para jogar o dinheiro fora de forma inadequada. Essas mulheres precisam fazer prevenção de colo uterino? Não precisa. Essas mulheres não precisam, ela está fora da faixa etária. O fato é que não é proibitivo, ela não precisa não fazer. Se ela tiver alguma alteração, que faça. Mas não é o ponto exato de fazer. Fazer prevenção de colo uterino é a partir dos 25 anos até os 64 anos. Então a recomendação, quando se faz citologia de base líquida, qualquer um dela, ou SurePap ou TwinPap, tanto faz, né? A vantagem é que você tem uma sensibilidade aumentada em 64%, você vai avaliar toda a amostra, aquele detalhe da escovinha que você confeccionou e da espátula e jogou fora, você jogou talvez as células cancerosas lá, as células neoplásicas, as células atípicas, e não serão evidenciadas na citologia. E a outra coisa, que se alguma coisa for evidenciado de atipias, você ainda pode fazer o teste do HPV e ainda pode fazer Neisseria e clamídia na mesma amostra, sem que essa mulher volte ao ginecologista e onere de novo o sistema e que tenha todos esses problemas. O material pode ficar no laboratório até 6 meses e ter a mesma qualidade genotípica do dia que colheu. Então a coleta é super tranquila, né? Você não tem risco de perfurar o saco gestacional na gestante, como muita gente tem medo, de causar lesões endoscervicais, porque a escova é super delicada e você destaca a cabeça da escova dentro do líquido e ele é fixado instantaneamente, não precisa colocar na geladeira, não precisa levar correndo ao laboratório. Isso pode ficar 10, 15 dias na sua casa, só não deve ficar no sol. E quando chega no laboratório, a preparação é super delicada, fina, com colorações muito bem estruturada, e a facilidade e a reprodutibilidade da análise é muito melhor do que aquele da tragédia do esfregaço grosso, espesso, mal fixado, que aproveitou só parte do material e que não tem a endosservice na maioria das vezes. Essas são as máquinas que processam essas amostras e essa é a qualidade da citologia que a gente vê. Então isso para o citologista é a melhor tranquilidade. Você vai ver um fragmento menor da lâmina com uma qualidade muito maior. Né? Dá até prazer ver citologia, porque ver citologia é um trem enjoado. Né? Você olha aquele caminhão de melancia, tudo igual, e você está ali diferenciando a coisa, às vezes com sangue, com fungo, com resto de espermatozoide, dessecado, com sobreposição. É um inferno a vida de citologista.
né? Então, quando você vê um negócio desse, é super agradável, super tranquilo. E um trabalho feito assim em vida real, que mostra exatamente o que é a importância disso, é o grupo de Campinas, né, capitaneado pelo Dr. Zeferino, fez em Indaiatuba um modelo de prevenção categórico, como recomendado pela Organização Mundial de Saúde. O que eles fizeram? Quando a Organização Mundial de Saúde fez esse grupo de trabalho, eles foram para campo e pegaram essas mulheres que já estavam fazendo prevenção nos últimos 3 anos e mudaram a plataforma. Agora não por citologia mais, já por genotipagem. Mas aí o que eles fizeram? Eles esclareceram, orientaram a população. E aí mostraram para ela, olha, as mulheres abaixo dos 25 não precisa fazer. Você dar diagnóstico de HPV numa moça abaixo de 25, você está causando problema para ela. Se deixa ela quieta, daqui a pouco o sistema imune resolveu isso. Se ela tiver alguma lesão, alguma alteração, o ginecologista vai identificar. O ginecologista, nessa época, tem um papel muito mais importante, educativo para essa paciente, do que de diagnóstico. Ela não sabe fazer, ela não tem educação sexual, ela não sabe fazer para não ter filho, como é que chama? Anticoncepção. Ela não tem noção de doença sexualmente transmissível, não sabe usar um preservativo. Não. Então, essa prevenção nunca pensou em vacinar. O ginecologista, nessa fase, tem um papel muito mais definitivo no esclarecimento. Agora, se ela tem alguma lesão, nada é impeditivo de você pedir a citologia, pedir o HPV, pedir colposcopia, o que você quiser fazer. Nós estamos pensando no benefício dessa paciente. Então, eles fizeram isso lá. Eles tiveram uma taxa de cobertura de 80% da população, antes era de 33%, eles usavam 11 mil citologias por ano, eles usaram 6 mil testes e tiveram uma cobertura muito melhor. O que aconteceu? Olha só, das mulheres de 25 a 64 anos, olha a taxa de cobertura que tiveram. Antes, olha como é que era, 16%, agora não teve mais. O que aconteceu? Olha que interessante, eles fizeram mais diagnóstico de lesões precoces e o mais extraordinário de tudo, as lesões foram diagnosticadas 10 anos antes. Quando fazia a prevenção comum, a mulher tinha o diagnóstico aos 49 anos. Agora essa mulher foi diagnosticada aos 39. Portanto, a lesão é muito mais precoce. Então, essa lesão precoce, mesmo usando um método mais caro, quando você equilibra e distribui as contas, Júlio, você tem uma economia por cada NIC3 de R$ 33 usando o preço do SUS. Agora, você imagina isso na saúde suplementar. E quando você compara as mulheres que tiveram adenocarcinoma e carcinoma escamoso, a economia foi de R$ 30 mil por caso. Por caso. Então, isso é o que convence o gestor que isso precisa. E foi o que aconteceu exatamente no Ministério da Saúde, né? Então, essa é a solução que nós compramos, que nós estruturamos. É uma solução de bancada, é um robô totalmente automatizado, com risco de problemas muito pequenos, aquilo que a Vera chamou a atenção. Ele faz o teste e ele valida que aquele teste é de um humano, porque ele avaliou a sequência de um gene humano. Então, o HPV, quando definido, não é igual na captura híbrida. Deu negativo é porque não tinha nada, você não sabe e tal. Aqui não, você sabe que foi feito. E diferente dos outros testes encontrados no mercado, que faz só 16 e 18 e os outros tipos. Esse teste, além do 16 e 18, ele agrupa mais 12 tipos em grupos virais. Isso é importante? Muito. Essa é uma patologista, né, muito envolvida nessa ideia de que precisa erradicar o câncer de colo uterino. Ela era do Ministério da Saúde, aposentou recentemente, ela é do Maranhão, e ela montou um projeto muito semelhante a esse de Indaiatuba, lá em São Luís do Maranhão. E ela é consultora do projeto no Piauí, que também tem a mesma ideia de fazer a prevenção de Esses trabalhos devem ser publicados no máximo até o fim do ano, mostrando a realidade da prevenção de câncer de colo uterino.
Então, o que fazer daqui por diante? Citologia convencional ou de base líquida? Ou genotipagem? É a genotipagem. Olha só, está aprovado no Conitec. Um presente para as mulheres do Brasil, no dia 7 de março, né, um dia antes do Dia Internacional da Mulher. Né, ele entendeu que a genotipagem de alta performance é importante, parcial ou estendida. Parcial só o 16 e 18. A estendida, 16 e 18, mais aqueles 12 tipos. Qual vai vingar no SUS? Claro que é a parcial, 16 e 18. Por quê? O SUS não tem dinheiro para pagar tudo isso. E já será uma grande valia. 70% das mulheres farão exatamente a prevenção de alto nível, de alto discernimento. 27% nós precisamos cobrar para que isso seja inserido nas próximas possibilidades que haveremos. Vejam só, quando você olha as lesões de alto grau na Europa, o 16, 47%, o 18 que está lá, 7,1%, o 31, 33 e o 52 tem muito mais frequência do que o 18. Então, não avaliar esses outros vírus é um crime para com as nossas mulheres. Mostrando de novo, em São Paulo, mesma coisa. Tá vendo? 16, uma frequência alta, o 18, uma frequência menor do que o 33, 58, 45 e 52. Então, isso precisa ser modificado. Então, essa é a ideia que foi implantada no SUS. Né? Como é que é a recomendação? Você vai fazer o teste a partir dos 25 anos, né? Se positivo para 16 e 18, essa mulher é encaminhada à colposcopia. Se tiver alguma coisa, deve ser tratado. Não tendo lesão, essa mulher vai repetir o teste em 1 ano. Não tendo lesão, essa mulher vai continuar repetindo o teste e fazendo colposcopia indefinidamente. Tendo lesão, essa mulher trata, faz a genotipagem 6 meses depois. Estando livre do vírus, ela volta à população normal sem nenhum problema. As mulheres que tiverem outros tipos virais, que não 16 e 18, aí sim devem fazer a citologia como teste reflexo. Tendo alteração, ela vai para a colposcopia. Não tendo alteração, ela faz outra citologia em 6 meses e faz outra genotipagem daqui a 1 ano. Se tiver curada, tudo volta ao normal, fazendo citologia, fazendo novo teste de DNA a cada 5 anos. Por quê? Lá ele mostrou que a sensibilidade é aproximadamente de 100%, 99,3%. Então, o valor preditivo negativo é muito alto, é quase 100%. Se eu digo, você não tem HPV e não vai ter lesão, seguramente você não terá lesão nos próximos 3, 5 anos. Essa é a importância do HPV. Né, aqui só as premissas só para mostrar aquilo que a Vera disse, né, tem mais de 400 testes no mercado. A recomendação estava lá na decisão do Conitec, que tem que ser testes validados internacionalmente com relevância clínica, que tem aplicabilidade na clínica. Então, quando nós pensamos em montar o negócio, tinha o Cobas e o OnClarity, nós escolhemos o OnClarity justamente por essa alta sensibilidade e o alto valor preditivo negativo que isso pode oferecer para as nossas pacientes. Então, hoje o cenário de prevenção é esse aí, ele é dicotômico. Abaixo dos 25 anos, não se pensa em prevenção de câncer de colo uterino. Isso não impede que você avalie a sua paciente. Se ela chegar lá com sangramento e tal, isso você pode fazer isso é liberdade do médico. Ele tem poder para indicar, definir e decidir o que fazer. Mas não é prevenção, essa mulher precisa de prevenção primária. Ela precisa de educação sexual, ela precisa de fazer aconselhamento, ela precisa aprender a usar preservativos, ela precisa ser orientada para vacinação, ela precisa ser orientada quanto ao detalhe de doenças sexualmente transmissíveis e tal. Agora, a partir dos 25 anos, essa mulher já precisa entrar num grupo de rastreio. E esse rastreio recomendado agora é um grupo de genotipagem de alta performance feita por RT-PCR. Então, esta é a recomendação
daqui por diante e que já tem o aval do Conitec, né? A única coisa que falta é orçar o dinheiro para comprar os testes e fazer de verdade. Agora, como no Brasil tudo parece brincadeira, né, os caras já querem fazer um teste caseiro para fazer no SUS. Parece até, assim, você fala, não é possível, né? Daqui a pouco tem a Covai de HPV, né? Lembra lá na época do Covid? O Butantan fazendo não sei o que e tal? É daquele jeito. Então nós precisamos ficar atentos e cobrar isso, né? Então tá aí, essas são as tecnologias que a gente usa, né? Nós temos 2 instalações voltadas para isso, né? Que é a matriz e essa que a gente está aqui. Nós temos um modelo de trabalho já definido há algum tempo, todos os casos são revisados e nós temos o histórico das nossas pacientes. Eventualmente apareceu alguma coisa, a gente liga para o médico, discute, chama, faz busca ativa, né? E uma das coisas importantes que apareceu, que a gente acrescentou algumas coisas, né? A coleta da citologia lá no seu consultório, a coleta da citologia aqui dentro do laboratório, o material para autocoleta e a autocoleta para transexuais, e nós temos o serviço de colposcopia dentro do laboratório. E aí, Júlio, uma coisa importante é justamente isso. Nós montamos uma base tecnológica extraordinária de última geração, com todo o recurso técnico. Então nós já estamos fazendo a extração em material parafinado, mas nós queríamos fazer, na negociação nós compramos 2.000 testes, e esses testes serão distribuídos às mulheres do SUS, para que nós conheçamos qual é a distribuição dos tipos virais em Goiás. E é isso que nós estamos buscando parceiro, principalmente com o HC, o Araújo Jorge, Dona Iris, Nascer Cidadão, a Célia Câmara, né, para que a gente tenha essa possibilidade de conhecer isso e, num futuro próximo, nas próximas adequações do Conitec, nós demonstrarmos que não só o 16 e 18 é importante para isso, e isso será de volta, né, para pacientes sem nenhum ônus, e isso servirá para a comunidade científica. E a outra coisa que é novidade é a autocoleta. Né, a mulher que tem dificuldade de locomoção, que tem alguma aversão pelo ginecologista, pelo exame ginecológico, que mora longe, que não tem condições, que tem uma possibilidade de fazer a autocoleta, pode fazer a autocoleta em casa, né, pode mandar isso ao laboratório sem correria, sem nenhum problema, e tem a mesma sensibilidade e a mesma especificidade da citologia em base líquida quando você faz a genotipagem do HPV. Ok? Era isso que eu tinha para contar para vocês.